No nosso episódio 2, nós vamos explorar agora as horas canônicas, nessa tentativa de fazer uma comparação interessante entre os métodos litúrgicos do cristianismo em diálogo com, em fluxo relacional ou em diálogo com a espiritualidade budista, né? Então vamos lá, Canonical Hours. Por que nós estamos lendo em inglês? Isso é porque nós vamos usar o Wikipedia, né, que é uma enciclopédia livre, e a parte em português, quando se fala de horas canônicas, ela não está muito boa, ela não está muito completa. Aqui em inglês está muito melhor. Então eu vou ler e aí eu traduzo para você ao mesmo tempo. Em relação ao aspecto, né, metodológico da leitura, é uma tradução livre, tá bom? Então, in the practice of Christianity, canonical hours mark the divisions of the day in the terms of fixed times of prayers at regular intervals. Na prática da cristandade, as horas canônicas marcam as divisões do dia em termos de tempos fixos de oração ou de preces em intervalos regulares. A Book of Hours, chiefly a breviary, normally contains a version of or selection from such prayers. O livro das horas, normalmente um breviário, contém uma versão de, ou uma seleção vinda de tais orações. In the Roman Rite of the Catholic Church, canonical hours are also called officium, since it refers to the official prayers of the Church, which is known variously as the officium divinum, divine service, divine office, or divine duty, and the Opus Dei, work of God. Então aqui, ó, no rito romano da Igreja Católica, aqui é Católica Apostólica Romana, como a gente fala aqui no Brasil, canonical hours, as horas canônicas, são assim chamadas, são também chamadas de officium, o termo latim, né? Que quer dizer trabalho. Since it refers to the official prayers of the church, uma vez que isso diz respeito às preces oficiais da igreja, which is known variously as the officium divinum, que é conhecido de maneira variada como ofício divino, ou serviço divino, ou trabalho divino, ou dever divino, né? And the Opus Dei, em latim, né, traduzindo aqui do inglês, né, e do próprio latim, work of God, né? Então, Opus Dei aqui está no genitivo, né? The current official version of the hours in the Roman Rite is called Liturgy of Hours, Liturgia Orarum, or Divine Office, né? Então, a versão corrente ou atual, oficial, das horas no rito romano é chamada de Liturgia das Horas, né? Ou Liturgia Orarum, ou em inglês Divine Office, né? Trabalho divino, né? O ofício divino. Em relação a isso que nós acabamos de ler, existe algum paralelo com a estrutura budista? Olha, existem preces diárias no budismo, sem dúvida alguma, mas não existe a divisão das horas como ofício divino, mesmo porque o conceito de divindade no budismo não é o mesmo conceito de divindade do monoteísmo. Então, o budismo trata-se de uma religião ou de uma estrutura de teologia natural ou de uma filosofia que leva em consideração, sem dúvida alguma, a presença das divindades, que são os seres que estão acima de nós, conforme o Abhidharma Kosha de Vasubandhu, o Tesouro do Abhidharma, explica no seu capítulo, salvo engano, capítulo 3, capítulo 4. Né? Então, nós temos aqui umas diferenças muito grandes, porque a ideia de divindade no budismo não é absoluta, ela é relativa, ou seja, está margeada por um tempo circular, onde aparece a ideia de reencarnação como prisão, diferente da aproximação da lógica do espiritismo kardecista, que coloca a ideia de reencarnação como evolução. O budismo não trabalha dentro dessa lógica, pelo menos o budismo que eu estou fazendo recorte, que é o indiano e o chinês, tá bom? Então eles trabalham dentro da lógica de que reencarnação é prisão, reencarnação é sofrimento, tá bom? E que não existe evolução dentro dos níveis de reencarnação.
Bom, então o que existe é uma ruptura com a reencarnação. Então há uma ruptura com a ideia de divindade enquanto possibilidade de reencarnação. Mas existe o conceito de Deus todo-poderoso, onibenevolente, onipresente, onisciente, onipotente? Não. Esse conceito não pertence ao budismo, ele não está lá dentro. Dentro dessas grandes linhas que eu estou dizendo, nem indiana nem chinesa, não está lá dentro. Né? Elas começam a aparecer posteriormente, tanto no budismo chinês, mas já tardio, no budismo japonês tardio, no budismo tibetano possivelmente tardio, né? Que lá é um pouco diferente, a gente precisa analisar com mais cuidado, assim como o mongol. Né? O budismo mongol também é um pouco diferente, mas de maneira geral, a linha geral é de que não há um interesse na discussão sobre Deus, tá bom? Então, não como Deus enquanto padrão ético, mas enquanto Deus no padrão cosmológico ontológico. Bom, então essa não é uma verificação plausível dentro do budismo, né? Porque não há esse interesse na discussão sobre o Criador. Bom, então o conceito de interdependência, o conceito de ordem moral e ética já dá conta da situação, da justificativa do não matar, não roubar, não mentir, não cometer adultério, não estuprar e não usar intoxicantes, né? E tudo isso já está na base, o fundamento do budismo, que usa como ordem, ou seja, causa e efeito, o porquê ou a razão fundamental da justificação da ação ética e ação moral. Então nós temos aqui que essa visão ou ideia de liturgia de santificação do tempo não está dentro do budismo, embora exista uma questão de rememoração, ou Samyak Smriti, rememoração correta, que olha para a ordem das coisas, olha para a ideia de plena iluminação, a ideia de libertação do sofrimento, o que inclui, como eu já disse, a reencarnação, e aí a ideia de se libertar completamente. Mas difere aqui de novo. A ideia de libertação é uma ideia que se aproxima daquilo que estava no pelagianismo, na época da patrística. É a salvação pelo próprio esforço. Então negaria Jesus vindo ao mundo? Olha, como não tem a possibilidade de negar Jesus pelo mero fato de que Jesus nem está dentro do sistema. Então como é que você vai negar o que não está dentro do sistema? Então é o sistema paralelo que está acontecendo. E a salvação, ela não é uma salvação ligada à fé numa divindade, é uma salvação dentro do parâmetro da razão natural. Então não é uma salvação que vá adentrar, por exemplo, os meandros da teologia da divinização, que é a adoção filial pela fé em Cristo. Não entra. Por quê? Porque nós não temos essas figuras lá dentro. Então nós estamos falando de um âmbito, de uma filosofia, de uma teologia natural que não se comunica no sentido ontológico e doutrinário com a doutrina cristã. Por quê? Porque fala de coisas muito distintas. Né? Não nega nem afirma. Por quê? Porque está falando de outra coisa. Tá bom? Então, claro que posteriormente, à medida que o cristianismo começa a adentrar a Índia, Tibete, China, você tem contraposições. Né? Você vai ter gente dizendo, olha, isso não compete aos budistas acreditar e assim por diante. Né? Você tem toda uma questão aí de apologética, tá bom? Então, mas no nível que nós estamos discutindo aqui, que não é o nível histórico, mas o nível de diálogo interreligioso por fundamentos em características, né? Então o método que eu estou usando aqui é o método da rede interrelacional, que trabalha a questão da identidade. Né? Então, em questão identitária, não existe um fluxo relacional, ou seja, uma comunicação entre liturgia das horas, horas canônicas e budismo. Tá bom? Então, a gente vai continuar mais um pouco. Tá bom? Então, em luteranismo e anglicanismo, they are often known as the daily office or divine office to distinguish them from the other offices of the church. Isto é, the administration, por exemplo, né? The administration of the sacraments. Então, no luteranismo, no anglicanismo, né? São divisões, né, que foram ocorrendo dentro do cristianismo, luteranismo com Martinho Lutero, anglicanismo
com Henrique VIII na Inglaterra, Martinho Lutero na Alemanha. They are often known as the daily office. Eles são normalmente conhecidos como o ofício diário ou ofício divino, para distingui-los dos outros ofícios da igreja, como por exemplo a administração dos sacramentos. Okay? Depois nós temos mais um pouco. In the Eastern Orthodox and the Byzantine Catholic Churches, the canonical hours may be referred to as the divine services, and the Book of Hours is called in Greek, orologion. Despite numerous small differences in practice according to the local custom, the overall order is the same among Byzantine rite monasteries, although parish and cathedral customs vary rather more so by locale. Vamos tentar traduzir isso. As igrejas ortodoxas, orientais e bizantinas católicas, católica bizantina, né? As horas canônicas podem ser referenciadas como serviços divinos, e o livro das horas é chamado de orologion, né? Então a lógica das horas, né? Despite numerous small differences, né? Embora existam muitas pequenas diferenças na prática, de acordo com os costumes locais, a ordem geral é a mesma dentre os monastérios do rito bizantino, embora as paróquias e a catedral, nos seus costumes, possam variar mais e mais de acordo com a sua localização. The usage in Oriental Orthodox Churches, the Assyrian Church of the East and their Eastern Catholic and Eastern Lutheran counterparts vary based on the rite. For example, the East Syriac Rite or the Byzantine Rite. O uso, né, nas igrejas ortodoxas orientais e da igreja síria do leste e a católica do leste e a luterana do leste, como contrapartes, tem os seus ritos que variam, né? Ou seja, né, existe uma base de rito que varia ali. Né? For example, the Eastern Syriac Rite or the Byzantine Rite. Por exemplo, o rito siríaco do leste ou do oriente e o rito bizantino. Né? Então aqui nós temos uma série de variações, né, de igrejas e de ritos que trabalham com o orologion, né, que é essa lógica das horas, ou a lógica do estudo das horas e que vai para a liturgia das horas. Então, a ideia aqui é a santificação das horas. Como eu disse para vocês, a ideia de santificação no budismo ela é complicada, porque nós não temos um Deus que santifica. Nós temos o esforço humano e a presença de uma capacidade interna humana, chamada muitas vezes de Buddha Dharma, Tathagata Garbha, né, e outros termos em sânscrito e em chinês Foshin, né, que trazem a ideia, né, ou Fofá, né, em chinês também, que traz a ideia de uma espécie de possibilidade cognitiva que pode atingir o seu grau máximo, e nesse grau máximo a pessoa não sofre. Não quer dizer que ela não morra. Você pode dar uma olhada no Buda histórico, ele morre, né? Aí vem as outras classes de budismo, como Vajrayana, e dizem, mas na verdade tem outros corpos, outras camadas da mente, né? E assim por diante, né? Uma das principais diferenças que nós temos entre o budismo Mahayana e o cristianismo é que no budismo Mahayana, a partir da perspectiva de Nagarjuna, no século II DC, o que nós temos é que a salvação do ser humano está dentro do plano da razão natural, não tem nem para fora disso, não existe uma esfera que vai para além da esfera humana, né? Ela permanece sempre dentro da esfera humana, a salvação proposta pela lógica budista. Já a Igreja Católica, com o cristianismo e as todas as demais denominações, temos aqui luteranismo, licanismo, ortodoxa oriental, né, bizantina, assíria, e assim por diante, trabalham com uma lógica de reino dos céus, que é uma lógica que não está dentro da composição
do mundo criado, mas está para fora do mundo criado, onde a pessoa pode ver, as pessoas podem ver Deus face a face, a visão beatífica. Né? Todas elas sustentam a ideia de visão beatífica que não está dentro desse mundo que precisa ser transformado pela segunda vinda de Cristo. Mais uma vez, o budismo não tem essa ideia de segunda vinda do Buda nem de Cristo. Né? Fala-se de muitos Budas que vão aparecendo em muitos universos, mas não se fala da ideia de um juízo final, né, que na teologia a gente chama de escatologia, né, ou a lógica do fim, em outras palavras, a lógica do juízo final. Isso também não está dentro do referencial budista. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio 2 e nós continuamos depois com essa mesma página, né? Se você quiser acessar, tá na Wikipedia, Canonical Hours. Bom, é isso então. Grande abraço para todos vocês, nos vemos no próximo episódio.